na palavra, vocês sabem o que é gratidão? Se você não pratica isso, começa a praticar isso na tua vida. Começa a colocar no teu coração, tem que ser grato em tudo que Deus faz. Aí te faz crescer muito mais, né, amor? Fica à vontade, tá? Deixa eu chutar. A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Êxodo, capítulo 31, dos versículos 1 ao 5. Êxodo, capítulo 31, dos versículos 1 ao 5. Mais uma vez agradecer o pastor Ricardo, a Simone, o Ramon, que não se encontra aqui. Agradecer a todos os membros dessa casa. Estou muito feliz por estar aqui hoje, podendo contribuir um pouquinho da palavra do Senhor com todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Está minha esposa, meu filho, minha nora, todos aqui também. Tá bom? É uma honra estar aqui com vocês. Essa camisa, vocês estão vendo essa camisa aqui? Essa camisa aqui é fruto de um trabalho que em janeiro agora fará 10 anos. Tem 10 anos que eu abri a porta da minha casa para que o Senhor fosse cultuado lá. Tem 10 anos que Deus tem curado almas. Tem 10 anos que Deus tem libertado pessoas. Tem 10 anos que o Senhor tem liberdade total naquela casa. E é o que eu profetizo aqui para essa casa: liberdade total para o Senhor falar. Porque sem liberdade para o Senhor, aí a coisa não é de acordo com o que o Senhor quer. Muito. Eu batizo também, tem batismo lá em casa. Aqui também, fora que eu empresto para igrejas batizado em casa. Aqui, quando o Senhor for batizar alguém, pode usá-lo em casa. A casa lá em casa, assim, eu e a minha esposa, que hoje meu filho não mora mais com a gente, porque ele casou e mora no apartamento dele. Mas a minha casa está à disposição do Senhor. Se essa igreja quiser batizar lá, pode batizar lá. A última igreja que batizou lá foi o Ministério de Eliade. E ele veio: eu vou te dar um dinheiro. Quer ser meu amigo, não fale em dinheiro. Quer ser meu amigo, não fale em dinheiro. Comigo, eu gostei do que o seu filho falou. Comigo é tudo na direção do Senhor. Dinheiro era quando eu era outra pessoa. Tá bom? Quando eu era outra pessoa. Todo mundo achou aí? Eu vou ler aqui. Eu tô com isso aqui, não estranha não. É porque fica mais fácil para mim ler, tá? Aí eu boto aqui nesse papelzinho aqui. Vou ler aqui. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento de todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar no ouro, em prata, em bronze, em cobre, e lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo lavor. Meus irmãos, após a saída do povo escolhido de Deus do Egito, e durante esse longo período que Moisés ele esteve à frente desse povo, o nosso Deus, ele operou lá no deserto maravilhas
e juízo em todo aquele povo que atravessava o deserto. Aí você se pergunta, como então? Por que Deus operou maravilhas e também juízo? Porque infelizmente nós somos um povo com memória curta e seletiva. Olha só, tinha nuvem que protegia do sol, tinha coluna de fogo que aquecia o povo do frio na noite do deserto, tinha maná, tinha água saindo da pedra, mas o povo ele fez o quê? O povo ele se lembrou do quê? O povo ele se lembrou dos peixes de graça, dos pepinos, dos melões. Está lembrado lá de Números, capítulo 11, versículo 5? Como a memória é seletiva. Sabe o que isso significa, a memória seletiva? É quando você apaga todo o mal que o Egito te fez e você só lembra da parte boa. Eita Jesus. Aquilo, tudo que você passou no Egito, você se esquece. Aí você se lembra do peixe de graça, dos melões. O nome disso é memória seletiva. E é nesse conturbado caminhar com o seu povo que Deus, ele resolve sair do seu tabernáculo no Monte Sinai e habitar em um tabernáculo móvel no meio do seu povo. Olha só, Deus, ele resolve sair do seu tabernáculo e habitar em um tabernáculo móvel. Preste atenção nisso aqui. Eu vou dar até um exemplo lá de casa. A minha esposa, para o pastor Ricardo que conhece lá em casa, nós fazíamos um culto na minha casa. Na minha casa, assim, aqui é a minha casa, do lado tem um terreno. Só que quando nós nos mudamos para aquela casa que o Senhor nos deu a casa, tinha um terreno do lado. Aí o terreno do lado era canil de ponta a ponta. Estilo isso aqui. Estilo aqui como ele me mostrou aqui. Era de ponta a ponta canil. Cachorro, né? E eu peguei amizade com o rapaz do lado. Eu falei, pô, cara, tu não me vende esse pedaço aí do lado, não? Aí ele falou assim, tá maluco, cara? Isso aqui são dos meus cachorros. Eu não vendo isso pra ninguém. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um projeto no papel, botei na mão da minha esposa durou 1 ano. Um certo dia, teve um culto lá em casa, dentre vários que tiveram, Deus usa a boca do pastor Danielzinho. Vou tirar você daqui e vou te dar outro lugar. Estou te dando esse lugar na tua mão. 1 semana depois, esse mesmo vizinho veio em casa vacinar meus cachorros e veio com um telefone celular com o projeto já todo na topografia. Falou assim, como então? Eu resolvi vender os terrenos aqui do lado e esse terreno aqui é seu. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Qual o projeto que está nessa cabecinha aí? Meu Deus. Qual o projeto dessa igreja para o crescimento dela? Olha só, hoje em dia, eu não acredito em igreja grande. Eu acredito em igreja cheia do Espírito. Porque não adianta ser grande e ser morta. Você está entendendo? Não adianta.
grande de ser morta. Porque as igrejas, elas vêm passando muito por esse problema. Elas querem estruturas igual ao Egito, enormes, estruturas enormes, sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Lembra lá do Egito? Qual era a maior divindade do Egito? Alguém lembra aqui? Era o Deus Ra, Amun-Ra, que era o sol ao meio-dia. Ele era a maior divindade do Egito. Ele era o que brilhava mais. Mas lembra o que aconteceu? O sol que brilhou mais que ele. Alguém lembra aqui? Olha só, Saulo, vou matar um judeu, vou decapitar um judeu, vou destruir o judeu no caminho de Damasco. De repente o sol, uma luz como um sol, brilhou na minha frente. E eu caí cavado. Então não adianta fazer um sol, querendo fazer daqui um sol, se tem um sol que brilha mais que qualquer sol. Aleluia. E é o Senhor, ele brilha mais que qualquer sol. E se ele não estiver aqui dentro, se ele não estiver aqui em cima, tu pode montar uma pirâmide de Gizé aqui, que é a maior do Egito, porém está morta por dentro. Meu Deus, não vai adiantar. Jesus. Contente-se com isso que Deus te deu. Faça disso aqui um trabalhar. Faça disso aqui um mover onde você conquista pessoas. Um mover aonde você não vai tirar o dinheiro da ovelhinha para botar no teu bolso. Por isso que eu falei, não fale, quer ser meu amigo, não fale de dinheiro perto de mim. Porque dinheiro era quando eu era polícia corrupto, que eu pegava dinheiro do tráfico, da milícia, entendeu? E a gente pegava um fuzil aqui, vendia ali, entendeu? Mas só que esse sol que eu falei aí, o sol da justiça, ele brilhou na minha casa. Então, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Tá bom, meus irmãos? Olha só, aí para você ter ideia, lá de casa, quando ela ora, ela fala assim, pô, eu não quero cobrir aquilo ali que eu fico olhando para o monte. Mas se você olhar na passagem do Senhor, aquele terreno ali é como se fosse um átrio. Ali é um átrio. Você lembra que lá no Sinai tinha os israelitas ficavam embaixo. Quem foram os únicos que conseguiram chegar até o meio do monte? Josué e os 70 anciãos. Quem foi o único que chegou ao topo do monte? Moisés. Era o tabernáculo. Era o tabernáculo. Era o tabernáculo de Deus. O topo, o santo dos santos, aonde Josué e os 70 anciãos ficaram, lugar santo, lá embaixo do povo, átrio. Meu Deus. Entendeu? Aí o Senhor fala a Moisés, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Preste atenção nesse, no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo de tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo os farei. Está lá em Êxodo 25, versículo 8 e 9. Olha só, Deus dá uma ordem direta para Moisés sobre a construção do tabernáculo, começando de dentro para fora. Por isso que a Arca da Aliança, ela foi a primeira coisa que Deus escolheu para se montar o tabernáculo. Isso aponta que Deus quer trabalhar de dentro para fora. Não adianta, essa semana, mês que vem, vai pegar lá em casa um angolano que ele é cadeirante. E na minha foto do WhatsApp, tá eu sem camisa, com cordãozão,
casa, entendeu? À vontade. Eu estou fazendo contato com ele através de uma outra pessoa que mandou convidar ele. Aí, cara, eu já tinha falado com ele já umas 2, 3 vezes. Só que Deus me usa muito em sonho. Eu sonhei uma coisa tremenda com ele antes do culto acontecer. Já tinha falado com ele. Aí nesse dia que eu falei com ele, sabe o que ele me perguntou? Primeira coisa que ele me perguntou: irmão, é você que é esse da foto? Um ponto de interrogação. Quer dizer, ele me viu na foto, sem camisa, tem? Aí eu falei: sou eu sim, irmão, por quê? Aí, não, assim, sem camisa. Aí a ficha bateu, levou na hora. Aí eu falei assim: irmão, você lembra da cobertura do tabernáculo? Das 4 coberturas do tabernáculo? Qual era? Tu lembra a cobertura exterior? Era feita de quê? Texugo. Pele de texugo. Por quê? Porque era mais feia, era mais resistente, era resistente a cobra, veneno de cobra, o texugo. Ou seja, tu está olhando para a cobertura de texugo, mas tu não conhece a cobertura interna. Está entendendo? Entrará muitas pessoas aqui que vocês, meus irmãos, vão ter uma visão achando uma coisa, mas é outra coisa totalmente diferente. Se a pessoa que adentrar aqui for julgada pelo olhar, sem você conhecer o interior, ela vai dar meia volta por vez. Eita Jesus! É importante que você saiba receber qualquer um aqui, porque na macumba tu é bem recebido, na maçonaria você é bem recebido, em qualquer outra religião as pessoas são recebidas. É só crente que tem essa palhaçada de querer julgar os outros. Verdade, Senhor. Fala, Deus. Não conhece e quer julgar pela cara. Tudo bem que eu sou feio, deve ter olhado assim, pô. Mentira. Feio. Eu tive 4 paralisia facial e deve ter falado assim. E olha que eu não estava rindo, nem conseguiu rir, porque eu tive. Como ele falou, como o pastor falou, quando ele falou ali, toda pessoa que nasce com dificuldade, pô, cara, meu filho nasceu com dificuldade. Porque minha esposa, quando está montando uma mulher, sabe o que os demônios falavam? Ela nunca vai ser mãe, ela nunca vai ter uma família. Aí eu lembrei lá da minha infância, pô, eu criança, meu pai bateu no carro, e só eu fiquei dentro do carro, só eu me machuquei. Desde criança eu sofro com paralisia facial, quer dizer, eu não conseguia. Eu estou até estranhando, minha boca está saindo fácil aqui, porque de vez em quando dá uma escapulida, porque eu tive várias paralisias facial, entendeu? Atacaram desde criança. Mas existe um Deus misericordioso que faz isso. Pega um texugo e bota aqui em cima para falar hoje aqui para vocês. Entendeu? Aí, era como se Deus ele estivesse falando a Moisés: olha só, Moisés, antes de altar, antes de cortina, antes de templo, eu quero um lugar aonde a minha presença habite. Para a gente começar a entender o que Deus está falando essa noite, é o seguinte: olha só, pode ter altura, pode ter largura, pode ter comprimento, mas se não tiver a presença do Senhor, é lauceia. Eita, Está entendendo, igreja? Olha só, vou repetir: pode ter altura, pode ter largura, pode ter comprimento, mas se não tiver a presença de Deus, é lauceia. Quantas lauceias vocês têm visto por aí? Rica, que não tem falta de nada, entendeu? Que quantas lauceias que dependem diretamente do que ele falou de políticos, para que os projetos dela, para que os
planos dela dê certo. Porque tu quando abre isso aqui, tu quando abre isso aqui do político, tu tira o foco de quem é o dono. Aí, tu em vez de dobrar o joelho e esperar o tempo para as coisas acontecerem, tu põe a tua necessidade toda na mão do político. Aí, sabe o que acontece? É a caneta. O Deus vira caneta. Porque, é o político que vai conseguir. É o político que vai fazer. É o político. Olha só como é terrível. Olha só como é terrível. Está lembrado lá de São Paulo? Está lembrado de São Paulo? Prefeito, essa igreja aqui é tua. Esse povo aqui é teu. Aquela múmia lá de São Paulo, liberando aqui de púlpito. Essa igreja aqui é tua. Esse povo aqui é teu. 2 semanas depois, bateu um prumo lá. A mulher veio, eu levou a mulher dele. Porque ele estava liberando aqui de cima, só que o prefeito é do tambor. Liberando aqui de cima algo que ele não tem nem noção do que ele está falando. Milhões de anos ali, naquilo ali, mas a ganância é tão grande, a ganância pelo poder é tão grande que ele libera algo aqui que pode atingir a própria igreja. É um faraó aqui em cima, entendeu? É um faraó, uma divindade. É uma divindade aqui em cima. Tudo que ele libera daqui te atinge aí. Meu Deus, é verdade. Agora, é melhor ser pequena, igual é aqui. É melhor ser pobre, mas rica espiritualmente. Aleluia. Entendendo, igreja? É melhor ser pobre, é melhor ser pequena, mas rica espiritualmente. Em Apocalipse, o anjo que andava entre as igrejas, as 7 igrejas, ele só elogiou 2 igrejas. Qual foi? Esmirna e Filadélfia. Esmirna, pequena, pobre, mas rica, espiritualmente. Está entendendo? Que ele está trazendo para hoje aqui, para onde Deus está levando todos nós aqui. De repente tu quer, vamos botar assim, de repente tu quer um BMW, mas o teu Fusquinha, ele te atende, vai levar para o mesmo lugar. É mais ou menos isso aí. Agora vamos ver no texto dessa noite que Deus chamou o Bezalel pelo nome. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Parte A do versículo 2. Esse chamado de Bezalel, ele se divide em 2 partes. Primeiro, o chamado pessoal. Enquanto o chamado de Moisés é descrito com detalhes no livro do Êxodo, Bezalel é chamado literalmente de acordo com o significado do nome dele. O significado do nome de Bezalel é na sombra de Deus ou sob a proteção de Deus. Moisés, o chamado de Moisés no livro do Êxodo, todo mundo lembra. Está lá especificado. Lembra lá, Moisés? Lá no Monte Horebe, de repente, uma sarça se incendeia. Moshe. Era a sarça. Era o Senhor falando de dentro da sarça. Retira a tua sandália, porque aqui é lugar santo. Porque Moisés vem de uma cultura egípcia, e para você falar com o faraó, você tinha que tirar a sandália, você tinha que falar com o faraó descalço. Por isso, para ele dar já uma pancada na cabeça de Moisés, falando: eu estou falando com alguma divindade, algum Deus. Moisés, retira a tua sandália, porque aqui é lugar santo. Aí ele fala com Moisés:
faz a mão de Moisés ficar mirrada, mostra o cajado. Esse é o chamado de Moisés. Já Bezalel é chamado no oculto. Bezalel é aquele tipo de pessoa que vai no culto assim, aí está lá atrás, aí Deus manda alguém falar no ouvido dele ou dela assim: olha só, Deus tem um chamado com você. Eu vi um chamado na tua vida. Entendeu? É dessa forma. Agora, a segunda, o chamado de Bezalel é imediato. Bezalel, em momento algum, questionou o chamado de Deus. Pelo contrário, ele fez tudo que o Senhor ordenara. Esse segundo chamado aqui, ou o segundo imediato, é o que derruba vários crentes em várias igrejas. Porque Deus chama, Deus bota profeta para falar com ele, Deus vai no sonho e ele não toma uma posição com Deus. Ele escuta Deus falar, Deus usa alguém falar, Deus mostra o que vai fazer e ele corre. Esse aqui é o que corre do chamado. Ele tem um grande chamado, porém ele corre, ele é frouxo, entendeu? Ele não faz aquilo que Deus quer que ele faça, ou deixe Deus fazer através dele. Está entendendo? Esse é o chamado imediato. Tem gente aqui nessa noite que foi chamado. Tem gente aqui nessa noite que foi chamado, que tem um chamado, assim como Bezalel foi, só que insiste em fugir do seu chamado. Olha só, eu não vim falar para pedra. Eu estou falando que aqui tem gente que tem um chamado, que foi chamado como Bezalel, em silêncio, não foi chamado às claras, mas está fugindo do seu chamado. Bezalel é capacitado por Deus para uma tarefa específica. Qual tarefa é essa? A construção do tabernáculo de Deus. E enchido o espírito de sabedoria, de entendimento e de conhecimento e de todo lavor. Êxodo 31:3. Veja, meus irmãos, que Bezalel, ele entra para a história bíblica como o primeiro homem que foi cheio do Espírito de Deus para um trabalho específico. Bezalel foi o primeiro homem cheio de Deus para um trabalho específico. Olha só, Bezalel, ele não foi chamado para ser pregador. Bezalel, ele não foi chamado para ser profeta. Bezalel, ele não é aquele que cura, que faz revelação, é aquele que tem todos os dons. Não. Bezalel, ele foi chamado para um trabalho manual. Às vezes, as pessoas acham que só caracteriza um chamado para Deus se estiver aqui em cima. Não é assim. Todas as posições dentro da igreja são chamadas. Eu vou te dar um exemplo da minha esposa. Olha só, vou puxar um pouco o saco dela. Minha esposa é neuropsicopedagoga, minha esposa é teóloga. E ela sabe qual é o cargo que ela queria lá quando a gente estava lá no Pastor Gilberto? Sabe o que ela gostava de fazer? Lavar banheiro, cara. Pô, se desse isso aqui na mão dela, ela vai ficar doida, ela não gosta. Ela só prega por obrigação. Quando Deus manda, porque ela tem um testemunho muito forte, porque da onde ela veio, do que aconteceu para a gente estar
estar com a minha família toda aqui hoje de pé e podendo falar para vocês foi algo terrível. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É algo terrível. Mas ela não gosta de fazer isso aqui. Mas se você chegar para ela e falar assim, me ajuda a quebrar essa parede, mesmo ela safenada, ela vai te ajudar, ela prefere do que isso aqui. Então são chamados específicos. De repente você acha que isso aqui, caramba, eu tenho que ser chamado para pregar, igual o pastor Ricardo, eu tenho que ficar ali em cima. Mas não, meus irmãos. Às vezes o cara mais importante, eu acho, olha só, para mim, o cara mais importante da igreja é quem recebe. Tu acredita nisso? Sabe por quê? Porque do modo como você já é recebido ali, vai influenciar. Porque tem gente que acha que santidade é cara feia. Quanto mais emburrado, meus irmãos, se tu tivesse uma paralisia facial, tu ia ser feliz quando tu botasse no aplicativo da tua boca rindo. Sorria, meus irmãos. Deus é alegria, Deus é luz. A gente tem que refletir luz. Não é o sal da terra. O sal da terra não é para tu ficar de cara feia, não. É para tu demonstrar o que esse Deus fez na tua vida. É para tu dar bom dia, boa tarde, paz do Senhor. Entendeu? Não é aquela cara borrada. Igual. Cara, sinônimo de santidade. Cara feia. Cara emburrada. Cara muito feia, muito emburrada. Vai ver pior do que faz mais besteira que a gente, né? Entendeu? Então, mesmo Bezalel, olha só, mesmo Bezalel, que foi capacitado com a tríade de habilidade, e o que é essa tríade de habilidade? Alguém já viu um pouco falar na tríade de habilidade? Olha só, repete comigo. Roquimar. Bora, igreja. Roquimar. Tevumar. Tahat. Essa é a tríade de habilidade. Primeira, Roquimar, que é o quê? A sabedoria, que é a habilidade técnica e a destreza e a prática de fazer o trabalho. Essa é a Roquimar. Agora a Tevumar, que é o quê? É o entendimento, que é a capacidade de planejar, juntar as peças do plano. Essa é a Tevumar. Agora vem a Tahat, que é o conhecimento, que é a capacidade de ensinar e transmitir as habilidades. Viu como é que essa tríade de habilidade ela é importantíssima dentro da igreja? Porque dela depende tudo que se movimenta dentro da igreja. Olha só, mesmo Bezalel sendo chamado, o Senhor nem podia, Senhor, alivia um pouco para que a gente possa não falhar. Mesmo Bezalel, mesmo que alguém, senão não vai dar para. O Senhor vai parar. Vai parar. Senhor, para um pouquinho só para a gente terminar, Senhor. Olha só, aumenta só um pouquinho só para tirar o barulho do. Alô, som? Foi. Olha só, meus irmãos, mesmo mesmo Bezalel sendo capacitado com essa tríade de habilidades, ele precisou de um parceiro para que junto com ele botasse em prática aquilo que Deus queria, através dele. Então, Deus vai e levanta Aholiabe também, que seria parceiro do Bezalel na
construção do tabernáculo. Agora, aí é aquilo que eu te falo. Você pode ser um cara da pregação, mas você vai precisar de um aliado. Você pode ser o melhor no louvor, na consagração, nos eventos, mas você sempre vai precisar de um aliado do seu lado. Está entendendo? Não adianta o pastor Ricardo aqui ser bom de Bíblia, ser bom de abraçar, ele vai precisar de um aliado. Alguém que esteja ali parado, alguém que movimente lá o banheiro. Está entendendo? Não é só o pastor Ricardo, é uma igreja inteira. E isso aqui é uma estrutura, é uma engrenagem. É uma engrenagem que não pode ser colocada em cima só de um. Todos vocês que estão aqui formam essa igreja sólida. Cada um com suas habilidades específicas e tendo um entendimento que é atevunar, entendimento é atevunar, que Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que brilha mais dentro da igreja. Se você tiver esse entendimento, meu irmão, essa igreja está. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem esse entendimento que Jesus Cristo é o que brilha mais dentro da igreja, eu quero brilhar mais do que o Tiago, eu quero brilhar mais do que a Kátia, eu quero brilhar mais que o Ricardo, que o pastor Ricardo. É um querendo brilhar mais que o outro, entendeu? Então todos nós temos que ter o seguinte: temos a nossa habilidade, cada um deu uma habilidade para cada um, beleza. Se é para varrer o chão, varra com perfeição. Se é para pintar ali, pinta com excelência. Se é para ficar na porta lá recebendo as pessoas, receba com carinho. Se é para pregar aqui, estude para pregar, ore. Você está entendendo? Mas tendo na cabeça o seguinte: só existe um que brilha mais que todos nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Se a gente quiser brilhar aqui, a gente se transforma em Faraó. Lembra? Faraó era filho do Deus Ra. Ele achava que ele era o Deus na terra. O Faraó era considerado filho direto do Deus Ra. Quem era o Deus Ra? Era o sol no Egito ao meio-dia. Ele era a maior divindade do Egito, o Deus Ra, Amun-Ra. Faraó, ele se achava em terra o próprio Deus vivo, filho de Ra. Só que lá na 10ª praga do Egito, quando morrem os primogênitos do Egito, o filho dele também morreu, que seria Faraó também, ou seja, era um deusinho que ia ficar um deusão, era um faraózinho que ia ficar um faraózão, ele também ia ser Deus. Só que Deus mata o filho dele, o primogênito. Não vai ser Faraó não, porque ele não era Deus de nada. Então, quando a gente acha que brilha mais que todos, a gente se transforma no Faraó aqui em cima. E tem muito faraó espalhado aí pelas igrejas aí, que se acha um Deus aqui em cima. Ele é adorado, ele se acha um Deus aqui em cima. Eu sou Deus, eu brilho mais que o Senhor, eu sou uma divindade aqui em cima. Fuja disso, meus irmãos. Agora, Bezalel era filho de Uri, neto de Ur. E Ur, ele entra para a história bíblica em Êxodo capítulo 17, do 10 ao 12, como aquele que juntamente com Arão sustentou as mãos de Moisés na batalha dos Amalequitas em Refidim. Essa batalha se deu após o povo murmurar por falta de água e testar a presença de Deus. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber.
E Moisés lhe disse: por que contendais comigo? Por que tentais o Senhor? Êxodo 17:2. Então Moisés ora, e o Senhor lhe ordena: fere a rocha, e a água jorrou para os filhos de Israel. E Moisés deu o nome àquele lugar de Massá e Meribá. Massá significa tentação, Meribá, contenda. Nunca pode ter isso dentro da igreja. Eu sei que tem, mas se a gente puder evitar ao máximo isso, a contenda, a briga dentro da igreja, que são coisas que atrasam o crescimento de uma igreja, entendeu? Está com problema com alguém, resolve com alguém, chama para a ideia, chama para falar com aquela pessoa, fala, pô, estou com problema assim, passado, entendeu? Agora, eu vou pedir que Kátia e Tiago, vem aqui em cima aqui comigo. Vem cá, pastor Ricardo também. Aí já entra, tira a camisa, Tiago, bota a camisa do trabalho. Hoje é um domingo. Como ele falou aqui no início aqui, um domingo a gente precisa ser grato, né? Então, para que vocês de repente comecem a observar o tipo de líder que vocês têm. Olha só, cansados, a guerra em Refidim, os amalequitas atacaram o povo de Israel quando eles estavam o que, igreja? Vamos lá, cansados, exaustos, fracos e com sede. Foi o momento que os amalequitas atacaram o povo de Israel. Há mais ou menos 13, assim, de 10 a 15 anos atrás, há mais ou menos de 10 a 15 anos atrás, Deus ele resolveu mudar a nossa vida. Deus ele resolveu pegar essa família aqui e transformar essa família. E nós três estávamos cansados, exaustos e com sede. Por quê? Porque a água que nós bebíamos era aquela água lá do poço de Jacó. Lembra da samaritana? Quando o Senhor... Mas foi o nosso Senhor Jacó que fez esse poço aqui. Aí Jesus fala assim para ela assim: mas se tu beber dessa água aí, tu vai ter sede. A água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Então, nós estávamos com sede, porque a gente bebia água de poço, não essa água que vem do céu. E o que acontece? A minha esposa, ela estava... Lembra o Gadareno? Lembra quem conhece o Pai Marco, o Gadareno? Nesse livro. Minha esposa foi batizada em criança, na Cachoeira, no Candomblé. Mas era o que a família dela frequentava. A família dela era no Candomblé. Quem não quer escutar? Se tiver som, desliga que eu falo na tela. Alô? Então, aquilo que o pastor falou, ele também teve dificuldade para nascer, né? Veio ao mundo com muita dificuldade, nasceu antes do tempo. Quando a gente estava lá para ela ter filho, ela fazia força, o cordão umbilical rolava, enforcava ele. Por quê? Porque lá no Candomblé falou que ela não seria mãe e nunca se casaria. Então a minha família estava terrivelmente sendo bombardeada pelo inimigo. Aí
Eu trabalhava no 40 junto com ele. Aí já passou o tempo, nós nos encontramos no 40. E eu e a minha família passando por esse turbilhão no deserto, porque é assim mesmo, começa no deserto, né? Quando Deus quer trabalhar na tua vida, Deus começa, né? Te leva para o deserto. Só que Ele levou a gente para um deserto profundo. Aí Ele me viu, a gente sempre foi muito amigo, brincalhão, zoando, e eu estava, né? Cabisbaixo, cheio de problema. Aí Ele falou assim: pô, cara, eu vou lá na tua casa. Aí juntou ele, a irmã Simone e a irmã Tânia, falecida Tânia. Ele hoje está grandão, mas ele era desse tamanhozinho. Nós nos unimos lá em casa, começamos a orar, demos as mãos. Quando a gente começou a orar, ela caiu. Ela caiu e apagou. E Deus toma a irmã Tânia. E ela foi na minha casa toda: pega isso, pega isso, pega isso, pega isso, pega isso. A gente pegou tudo que a irmã Tânia falou e botou do lado de fora de casa. Aí ele falou: levanta. Quando levantou, ela já levantou: cadê as minhas coisas? Você está entendendo? Está entendendo como é perigoso que tu leva para dentro da tua casa, sem orar a esse Deus para que protege, que consagre? Muito cuidado, isso pode vir da tua própria família. Ele levantou e falou: cadê as minhas coisas? Manifestado. Aí o pastor Ricardo: aqui você não tem mais nada. Ela tentava se apertar o pescoço. A irmã Simone agarrou com ela, começou a orar, e aquilo que saiu. Então hoje foi a primeira vez que eu prego, né? Apesar de já ter ido naquela igreja lá da Favela das Almas, aonde ele era o pastor, lá em Canaã, aonde ela pregou a primeira vez, era uma igrejinha menor que essa. Você está entendendo? Só que aquilo, onde ele era, o faraó só queria que quem fosse do Egito de lá pregasse lá. Então, agora que ele foi liberto, né, a gente pode ter liberdade ele pode ter liberdade de convidar quem ele quiser para pregar aqui. Por quê? Porque aí quem vem para pregar aqui agora, se ele permitir, tem liberdade para falar de Deus. Não pregar de acordo com o que o faraó que está aqui sentado acha certo ou errado. Pode ter liberdade para falar. Você está entendendo? Então eu venho aqui de púlpito te agradecer por ter ajudado a minha família. Hoje a minha família está de pé. Hoje a minha família é uma bênção. Hoje a minha família ajuda aquelas pessoas que estão na mesma condição. Então é a primeira vez, como é a primeira vez, eu quero te agradecer e mostrar a todos vocês o tipo de pastor que vocês estão seguindo. Olha só, tem mais ou menos 15 anos atrás, eles já estavam ajudando essa família aqui. E essa família agora está vindo aqui nesse trabalho que ele abriu agradecê-lo, porque não teve oportunidade, tá bom? Para que vocês vejam isso. Aplauda o Senhor. Pode descer. Agora, igreja, para essa igreja, Deus levantou uma estratégia de combate. Para essa igreja, eu já estou acabando, tá? Para essa igreja, Deus levantou uma estratégia de combate. O pastor Ricardo, ele tipifica Moisés lá no alto da colina, intercedendo pela vida de todos que estão aqui. Amém. Enquanto o pastor Ricardo estiver com as mãos levantadas, o povo da igreja, dessa igreja aqui, lutará
e sairá vencedora. Essa igreja aqui tem que estar junto com o pastor Ricardo, porque você lembra dessa história? Olha só, olha Davi, olha Moisés, lá em Refidim, ó, com as mãos pro alto, e o povo lutando lá. Quando ele ia cansando, as mãos pareciam pedras. Então, quando Moisés fazia isso, o povo de Israel perdia. Então Arão e Ur pegam ele, faz isso aqui, ó. Bota Moisés sentado numa pedra e segura a mão de Moisés, estendendo a mão de Moisés, para que o povo que estivesse lutando lá embaixo não fosse derrotado. E assim foi, da forma que Deus falou. Então a primeira estratégia para essa igreja aqui, que o Senhor falou comigo: sempre que as mãos do pastor Ricardo estiver cansada, você, como membro dessa casa, ajude ele a manter essa mão para cima. Porque quando as mãos dele estiver de pé, intercedendo por essa igreja, todos que pertencem a essa igreja aqui vão ter lutas. Não pensam que vai ter luta, que vai sair daqui e vai ser beleza, não. Vão ter lutas, mas todas as lutas vocês sairão vencedores. Vitoriosos. Aleluia. Agora, essa igreja, o pastor Ricardo não conduz isso aqui sozinho. A irmã Simone representa Arão para ele. Aí você vai falar assim: pô, Murtão, mas o Arão era irmão de Moisés e a Simone é esposa dele. Olha só, qual foi a ordenança que Deus deu para nós, para todos nós? Sai da tua casa, né? No meio da tua parentela, né? Isso é uma delas. Mas com relação ao casamento, você se unirá à mulher e vocês serão o quê? Uma só pessoa, né? Uma só pessoa. Arão, ele não tem o mesmo sangue de Moisés? Então eles eram uma só pessoa, era o mesmo sangue. Você está entendendo? Então a irmã Simone, para ele, é Arão. Por quê? Porque eles dois juntos formam uma só pessoa. Então a irmã Simone, ela está militando no círculo de oração, consagrando o povo e santificando o povo. É a segunda estratégia de guerra. Já a terceira estratégia de guerra é para o presbítero Ramon. É para o presbítero Ramon e é para ele. Por isso que eu pedi para ele vir hoje aqui em casa. O Tiago, meu filho. Deus me deu essa estratégia para o presbítero Ramon e para você. O presbítero Ramon, ele é aquele que, junto com a liderança, em todos os momentos, aprendendo, se capacitando para assumir o lugar de Moisés, assim como Josué foi. Tanto o Ramon quanto o Tiago, eles precisam estar ligados à liderança. Ramon, aqui na sua igreja, Tiago, lá comigo, porque eles estão sendo capacitados para assumir o nosso lugar, assim como Josué foi para Moisés. Você está entendendo? Essa foi a estratégia de combate que Deus deu nessa palavra para mim. E para fechar, meus irmãos, o sucesso do trabalho de Bezalel e Eliabe não foi pela sua capacitação dada por Deus. Por quê? Porque várias pessoas na Bíblia foram capacitadas por Deus e erraram. Davi errou, Salomão errou, Acais errou. Tem uma lista Tem uma lista aqui que foram capacitados por Deus e erraram.
Bezalel e Aholiabe, eles se destacam sim pela sua obediência e fidelidade em transformar a visão celestial em realidade terrena. Viu, pois, Moisés toda a obra, eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim fizeram. Então Moisés o abençoou. Essa palavra, como o Senhor ordenara, ela aparece nada mais nada menos que 15 vezes nesse texto. Era comprovando que Aholiabe e Bezalel, eles fizeram literalmente aquilo que o Senhor falou. Por isso eles tiveram sucesso. Eles não tentaram inventar não, entendeu? É uma coisa simples. Bezalel, ele é aprovado pela sua liderança, que foi Moisés, o abençoou. Só que no primeiro dia, no primeiro mês, do segundo ano, após a saída do Egito, o tabernáculo é montado pela primeira vez. E Bezalel, que significa na sombra de Deus, vê com seus olhos a aprovação e a manifestação da forma literal em nuvem, cobrindo o tabernáculo. Bezalel é aprovado pela liderança e Bezalel vê literalmente a aprovação de Deus. O que aconteceu, igreja? Quando o tabernáculo foi montado a primeira vez, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Essa foi a aprovação de Bezalel e Aholiabe. A nuvem que estava lá em cima veio para o tabernáculo móvel. Bezalel teve o prazer de ver tudo aquilo que ele construiu, a glória de Deus se manifestando e pousando em cima do tabernáculo. Está entendendo, meus irmãos? Amém. Que glória você poder fazer um trabalho e saber que Deus confirma aquele trabalho, está naquele trabalho. Eu tenho uma palavra para essa igreja hoje. Siga tranquilo, dentro da tranquilidade. Dê liberdade a Deus para Deus falar aqui dentro. Aleluia. Que essa igreja prosperará, eu tenho certeza. Até porque, quando Deus liberta alguém do Egito, quando Deus liberta, ele falou, quando Deus liberta alguém da escravidão, é para algo muito bom. É para algo muito bom. Assim como ela foi libertada, ele também foi libertado. Sabe por quê? Sabe por quê? Que ele foi libertado, que agora ele pode fazer do jeito que Deus fala com ele. Porque lá no Egito, se ele quisesse fazer alguma coisa, ele tinha que ir lá, igual o bonecão do posto, pedir para fulano. Aí toda a gordura daqui tinha que dividir, mandar para lá. Aí aqui precisando de repente de um ar-condicionado. Então ele é escravo, pô. Agora ele tem liberdade de, junto com vocês, decidir. Pô, vamos botar um ar-condicionado? O que a gente vai fazer? Vamos botar ali a salinha para as crianças? Está entendendo, igreja? O nome disso é liberdade. Lá no meu trabalho vai fazer 10 anos. 10 anos. Quando eu comecei a fazer os cultos, eu pedi, Senhor, o Senhor está gostando do culto? Senhor, o Senhor está gostando do culto? Deus só me respondeu 6 anos depois, que aprovava o culto, e eu fazendo. Para você ter ideia, nesses 10 anos eu nunca preguei lá. Eu nunca preguei lá em casa. Sempre a gente de fora. Sabe por quê? Para que as pessoas que venham de fora tenham liberdade de falar aquilo que eu não quero escutar. Está entendendo? Eu trago gente de fora para Deus usar eles mesmos, para de repente eu ouvir aquilo que eu não quero escutar.
aquela direção que eu não quero tomar, entendeu? Porque a gente é carne, a gente é carne, a gente milita, a carne milita contra o espírito, a gente não quer fazer aquilo que Deus faz, está entendendo? Bem diferente de Bezalel, não botou carne nenhuma, fez tudo aquilo quanto o Senhor ordenara. Então, meus irmãos, que a gente faça tudo aquilo que o Senhor ordenar para a nossa vida, que aí, nessa direção, nós estando nessa direção que Deus nos deu, a gente conquiste a vitória que todos nós queremos, tá bom? Que Deus abençoe essa igreja. Muito obrigado pela oportunidade. Vem cá, Renato. Opa, vem fazer o que aqui? Queridos,